galera. Passei um dia muito legal, vou colocar aqui, conversando com alguns irmãos, quando eu estava chegando no quarto, tinha um bilhete, mais outro bilhete ameaçador, e dessa vez uma bomba, uma camiseta do Corinthians. O bilhete dizia: pastor, o senhor entendeu o recado, mano? Depois é só deixar no varal. Eu não quero saber se é a camiseta ou se é a minha cabeça. A grande verdade é o seguinte: hoje eu vou falar sobre pecado e pecadores. E é nóis, mano. E eu queria dizer o seguinte: eu quero me vestir um pouco de pecador para falar sobre esse assunto. Então, eu vou pedir permissão aos gremistas e aos colorados. E hoje eu vou vestir essa camisa. E amanhã, pela manhã, se você me ceder uma camisa do Grêmio, eu vou vestir. E à noite, eu vou vestir a do Colorado. Quem é corintiano, vem aqui, rapidinho. Eu só quero saber se você tem nota fiscal dessa camiseta ou foi roubada. É nóis, vida louca, mano. Vida louca, mano. Tem mais corintiano, tá parecendo corintiano tudo adelado. Olha lá, tem até de Blumenau, velho. Todos corintianos. Pronto. Ah, ela também é corintiana. Ó, as meninas que não souberam ainda. Tô tirando, mano. Primeiro, os campeões dos campeões é o campeão dos campeões. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos tirar uma foto do pessoal aqui. Vamos lá. Gente, esses são os corintianos que a gente tem que amar. Então aprende logo. Eu não acredito. O que a gente não faz no medo da morte, né? Muito bem. Agora vocês podem sentar. Tá bom, obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês e orem por mim. É sua? Eu sabia que isso não ia dar certo. Desde cedo eu estava pensando isso. Eles quando começam a pular assim, a gente vai passando a mão para ver se a carteira ainda está ali. É louco, piadinha boa dessa. Agora eu posso contar que eu sou humano agora. A menina estava no Face, aí apareceu o seu recadinho. Quer ver um homem fiel e que gosta de viajar? Aí ela clicou, apareceu um corintiano fumando baseado. Tudo bem. Maldade. Você colocou ali, mano? Colocou no slide, pesou já. Aí. Mano, valeu. Referência. Gente, sou eu mesmo. É uma desgraça, só. Careca com a camisa do Corinthians. Eu amo os corintianos e vamos lá. Então, saiu lá. Ouço vozes. Só que esse negócio tá complicado. Esse negócio vai ser difícil. Então, não vou nem usar, só vou deixar a vida. Irmandade, é o seguinte. Se foi manhã, tarde e noite do segundo dia, e viu Deus que o acampamento é muito bom. Glória a Deus. Maravilhoso.
Eu tenho batido pesado na tecla e que na luta contra o pecado você tem que estar consciente daquilo que vai gerar mais angústia e sofrimento rumo à sua felicidade se você não observar a questão da desobediência, as regras de Deus, um Deus amoroso, um Deus poderoso, que não só ama você, mas tem poder de trazer felicidade para você, e que essa obediência precisa ser total e absoluta, e que a humildade faz parte desse processo de reconhecer erros, de assumir a dependência que você tem de Deus. Mas como é que Jesus vê e como é que ele trata o pecado? A pergunta é essa e a resposta é simples: depende. Depende de como o pecador chega até ele. Como o pecador se porta diante dele. Então, ele vai tratar o pecado na medida que o pecador se chega a ele, a postura que o pecador se chega a ele. E eu escolhi uma passagem que inspirou. Na verdade, eu li um livro há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, chamado Culpa e Graça, de Paul Tournier, e eu achei aquele livro fantástico. E uma das passagens que ele trata é exatamente essa, de João, capítulo 8, e eu queria ler com você esse texto. João capítulo 8. Versículo 3 em diante. Eu acho que é porque tem essas coisas aqui na frente, por isso que está dando um. Não, ele não está funcionando mesmo. Vai ter que passar para mim, tá? Bem, então vamos lá. Deu delta aqui no negócio. Vamos ficar segurando esse negócio. Obrigado, querido. Vamos ler o texto? João 8, versículo 3 diz o seguinte: os mestres. É que depois, eu até era inteligente antes, depois coloquei a camisa e ficou. Não, mas agora eu estou sentindo bem melhor. Agora sim, é isso aí. Tá, vamos lá. João 8, 3. Eu vou ler nessa versão nova, versão internacional, e lá está na linguagem de hoje. Tá? Então, eu vou ler aqui. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé, perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Feche seus olhos mais uma vez. Pai,
Ensina-nos a olhar as pessoas com os teus olhos. E ensina-nos a nos olhar como o Senhor nos olha, para que tenhamos vitória e felicidade contra o pecado. E que esse texto simples, o teu Espírito, traduza em vitória na vida do teu povo que se reúne nessa hora aqui. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. É muito interessante como Jesus aborda essa situação e recebe essa cena, que é uma cena de uma necessidade de uma postura de um certo líder. Jesus era esse líder e esses homens fariseus, eles queriam testar Jesus para ver o que Jesus faria nesse processo. Porque se ele tivesse falado, não, tem que apedrejar, muito do discurso que Jesus estava fazendo ia por terra. E eles iam dizer que Jesus era contraditório, porque ele falava em amor, mas mandava matar. Também, o teste era para ver como Jesus se portava diante da lei. Porque se ele fosse contrário à lei, ele estava sendo contrário ao próprio Israel e contrário ao próprio Deus. Mas aqui, a lição mais importante desse texto é uma coisa simples. Como Jesus encara o meu pecado e o seu pecado. E graças a Deus que é diferente de como as pessoas encaram o meu e o seu pecado. Graças a Deus que Jesus encara o meu e o seu pecado diferente de muitos líderes religiosos das nossas igrejas. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus encara o meu pecado e o seu pecado de maneira diferente de que muitos irmãos das suas igrejas. E aí essa mulher chega diante do Senhor e esse pecado é um pecado declarado, porque é um pecado desnudado, foi visto, ou pelo menos pegaram. Agora, como é que sabe como é que foi pego em adultério? Aí é outro 500. E a outra pergunta é que essa mulher estava sozinha, ela adulterou com o vento, entendeu? De repente ela se engraçou com o vento, mesmo o vento sendo fresco, mas nessa hora ela ficou machinho e ela adulterou com o vento, e aí trouxeram ela para cá, porque o vento, vazou, mano. A mulher que tinha sido apanhada em adultério, ela é exposta diante das pessoas à vergonha que o pecado traz. E é verdade, o pecado nos deixa em uma situação vexatória, vergonhosa. Ela foi exposta a sua vida diante de várias pessoas, inclusive diante de Jesus. O pecado foi escancarado, perdeu o pregão. Mas é interessante que estes homens têm uma postura com relação ao pecado, que é a postura que se espera de uma falsa justiça de Deus. Pecado é para ser castigado, porque Deus é um Deus justo. Parece verdadeiro, mas não é isso. Porque depende de como o pecador se porta diante do juiz. E aí essa mulher está lá em defesa. Imagine só a cena. Na época de Jesus, a mulher, assim como em Israel, era tratada como um bem. Então o homem tinha 5 cabras, 2 cabritos, 4 vacas e 2 mulheres. Era assim. E essa mulher, então, não tinha nem voz nem vez diante dessa situação, porque ela foi pega em adultério, então a vergonha estava escancarada. E aí eles dizem, né, que ela foi pega em ato de adultério, ou seja, um pecado real, ela realmente pecou, então ela era pecadora. E ponto. E aí
o versículo vai dizer que, segundo a lei de Moisés, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Condenação. Então, quando a gente olha para o pecado, e a gente olha pela perspectiva humana, pela perspectiva da justiça, pela perspectiva dos homens, a gente vai ter essa linha de raciocínio. É uma vergonha e é um pecado cometido e ele precisa ser pago. E essa pessoa vai pagar ou na prisão, com a própria vida, e esse era o modelo que se existia em Israel. Quanto maior o pecado, maior a condenação. E por isso, esse pecado era considerado tremendamente um pecado fora dos padrões. Por quê? Porque ele tinha a ver com a religião. Quando Israel faz o seu pacto com Deus, Deus faz um pacto com Israel de ser o marido de Israel. Você sabe disso? Então, era muito forte essa ideia da figura do casamento. Israel casou-se com Deus, então não podia ter outros deuses. Então, o adultério era misturar-se com outros deuses. Essa era a ideia. Então, essa mulher cometeu um pecado que era, diante da sociedade judaica, era criminoso, mas também um pecado que remetia àquela ação contra Deus, porque ela traiu também o próprio Deus. Então ela estava condenadíssima. Não havia como olhar para ela e dizer qualquer outra coisa. Então, é o pecado declarado. Só que existe um pecado mascarado. Aquele que nós temos é nosso, mas nós não admitimos diante das pessoas. E aí é que a gente começa a perceber como Jesus trata essas questões. Jesus olhou, ouviu o que estava acontecendo, ele sabia que essa mulher era pecadora, sabia que ela tinha sido pega em adultério e que o pecado dela é real, ela estava sendo colocada ali a questão vexatória, mas Jesus tem uma postura para revelar os outros pecados que estavam ali. É como se Jesus dissesse, tá, já entendi, é pecadora, ponto. Mas vamos mais além na conversa, porque já que vamos fazer um julgamento aqui, então que julgue todos. E aí Jesus se abaixa e começa a escrever com o seu dedo no chão. Há um certo consenso dos escritos que o que Jesus escreveu no chão era mais ou menos algo que colocava aqueles homens em situação vexatória. Era como se Jesus sentasse aqui e começasse a escrever: fulano, ciclano, beltrano estavam aqui com a mulher e dizendo tem que matar porque a lei diz isso, e de repente Jesus começa a escrever no chão e ele vai escrevendo pecados, os seus pecados, que você nunca contou para ninguém. De repente ele vai escrevendo assim, que você já adulterou, mas nunca pegaram. Vai escrevendo os pecados. E eu gostei dessa linha, porque essa linha me ajuda a explicar esse texto. Jesus começa a expor o pecado daqueles homens só no dedinho. E aí ele diz isso. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher. Já entendemos, ela é pecadora. Agora vamos fazer um julgamento maior. Aqui está um pecado real. Vocês entenderam, os fariseus? E se ela é pecadora, vocês também são? Então, se vamos fazer um julgamento aqui, que seja de todos os condenados, todos os culpados.
E aí, a cena vai mostrar que eles vão fazer o quê? Um a um, do mais velho ao mais novo, sai daquela cena. O único jeito de eu explicar isso, de eu entender isso, é olhando para que eles forem envergonhados ali em cima. Foi exposto também o pecado mascarado, para que seja feita a justiça. E aí, esse pecado real, né, que era exatamente a postura deles diante a arrogância, a prepotência, a falta de humildade, a desobediência à ação de Deus, porque eles estavam sendo desobedientes, o orgulho que tomava conta deles, a postura de achar que estão acima da lei e, de uma certa forma, muito maldosos, querendo envergonhar o próprio Filho de Deus. Esse era o pecado deles. E aí Jesus vai perceber que eles vão saindo. E a saída de cada um deles era a condenação deles. Não tem argumento. Perdi, playboy. O cara sabe os meus pecados. E o que eu vou fazer? Vou sair. E é interessante que vai saindo o mais velho para o mais novo, porque na cultura judaica, os fariseus, os mais antigos, eram muito respeitados pelos mais novos. Então, se o mais velho saiu e estava dizendo que era pecador, o novo nem é besta. Ele fala, mas eu não tenho pecado. Se o cara que é mais respeitado concordou com o negócio, eu sou louco, mano. Eu sou só fiotinho, deixa eu cair fora. E ó, vazou. Aí a cena muda. Aquele pecado que estava declarado, que parecia que aquela mulher ia ser trucidada, que ela ia morrer, Jesus chega e muda a cena e fala, então vamos fazer o seguinte, já que é para apedrejar, já que é para matar, já que é para julgar, vamos fazer um julgamento coletivo. Está aqui. E aí eles vão saindo. Para a gente perceber a continuidade do texto. O que Jesus faz, como ele trata o nosso pecado, depende como se porta o pecador diante dele. E aqui o texto vai mostrar. Vamos ler juntos, pecadores? Irmãos em Cristo. Então Jesus mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Tá bom. Só aqui o setor 18 aqui, laranja. O que essa fala de Jesus está dizendo? Todos são pecadores. Jesus era tão bom que não precisava nem palavra para explicitar os pecados dos outros. Ele falou alguma coisa, disse aqui que eles eram pecadores? Eles disseram que eram pecadores. E aí, Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não viva mais a sua vida de pecado, como diz na NVI. Absolvição. Como é que Deus trata o pecado da gente? Depende de como a gente se porta diante dele. Então, resumo, o que Deus quer nos ensinar a respeito do como ele trata com o pecado é simples. Pecado declarado é pecado perdoado. Pecado mascarado é pecado potencializado. Vai no potencial, vai aumentando. Pecado declarado é pecado perdoado que leva a vida e paz. Pecado mascarado é pecado potencializado que leva à morte e à destruição. A razão de nós não julgarmos alguém pelos seus atos errados é porque todos nós somos culpados e pecadores.
A justiça de Cristo é para revelar o pecado mascarado dos que querem escondê-lo. Quer justiça? Ou quer misericórdia? Você quer perdão ou quer justiça? Depende. A justiça de Cristo revela que o pecado mascarado vai virar uma doença da alma. E estes homens, os fariseus, mostraram isso. Jamais na história dos fariseus eles admitiriam que Jesus estava certo. Jamais na história dos fariseus eles diriam assim: eu aceito, eu reconheço, eu concordo com o senhor, eu estou errado. Jamais na história dos fariseus eles diriam assim: eu dependo do Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, eu preciso do Senhor. Porque o pecado mascarado vira pecado potencializado e ele leva a ódio, inveja, falsa justiça e morte. Os fariseus não sossegaram, junto com os sacerdotes, até matarem Jesus, porque o ódio com relação a Jesus era imenso. Mas a graça de Cristo é para perdoar e absolver os pecados que já foram revelados. Pecado declarado vira liberdade, paz e uma nova identidade em Cristo. Então, é simples. E o que Deus tem para dizer nessa noite é muito simples. Aliás, o que a gente percebe é que a graça de Cristo e o perdão de Cristo é simples. A gente estava conversando ali sobre essa graça, né? O livro do Philip Yancey fala, ela é escandalosa. Ela mexe com a gente tremendamente, porque a gente tem uma justiça que é bateu, levou. Você pecou, tem que pagar pelos seus erros. E às vezes eu mesmo e você estamos tendo essa sensação, eu tenho que pagar pelo meu erro. Mas eu queria nessa noite dizer para você que é libertador o perdão de Cristo. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Aliás, quero passar o próximo aqui, tem texto bíblico. Vamos ler juntos? Muito bem, sem eco. 1, 2, 3. Quem embora as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28. Esse versículo não pode ficar sem estar gravado na sua Bíblia e no seu coração e na sua mente. Porque quando você chegar diante do trono da graça, entendendo que você é pecador, sempre você vai encontrar perdão. Pecado confessado é pecado perdoado. Mas aquele que esconde a sua vida de pecado, não reconhece o seu pecado, vai ter esse pecado potencializado até virar um câncer dentro dele. E às vezes câncer físico. O cara vai falar para mim assim: você está maluco, pastor? Está falando maldição? Não é nada disso. A gente tem acompanhado algumas pesquisas, eu tenho visto pessoas que não conseguem viver o perdão e graça de Deus na vida das pessoas, vão criando alguns tipos de doenças e muitas vezes câncer. Pecado gera morte. Mas como Jesus trata o pecado? Depende de como o pecador se chega a ele. Se é quebrantado, tem perdão. Se é arrogante, tem justiça. Eu acompanhei a vida de 2 homens. Eles tiveram pecados semelhantes. Pecados terríveis, horríveis. Os 2 estupraram seus netos. E
teve a reação de dizer: eu errei, eu pequei. Foram várias conversas de choro, de remorso, de vergonha. Meu Deus, o que eu vou fazer? A caminhada ia ser longa, mas ali, um dia, ele olha para mim e diz assim: pastor, agora eu sei o que é ser perdoado. Eu sei que se alguém me vir, souber, jamais vai olhar para mim com um olhar de misericórdia. Talvez se você tivesse na multidão e alguém levasse uma pessoa assim à frente da igreja, você seria o primeiro a pegar a pedra. O outro homem, e aí esse homem hoje está no processo de restauração, mas consegue conviver com a vida, consegue olhar com um olhar de esperança na fé em Cristo Jesus, de que o pecado dele foi perdoado, mas que as consequências desse pecado precisam ser trabalhadas por Deus, e essa fé que ele tem em Deus faz ele acreditar que isso pode mudar. Mas o outro homem eu tive apenas uma conversa. O filho denunciou, há provas de que é verdade isso, mas eu encontrei com ele, olhei nos olhos dele e disse: querido, fala para mim, você fez isso? Não. Eu não fiz isso. Meu filho está louco. Sabe como é difícil? Porque você percebe que em nenhum momento houve um choro dizendo assim: meu Deus, imagina, pastor, que eu vou fazer um negócio desse com o meu neto? Imagina que eu vou fazer isso. Não, era meu filho está louco. E a gente sai dessa conversa e nunca mais encontra. Mas eu sei que esses homens fizeram algo que nem a sociedade poderia permitir, perdoar. Não estou dizendo, não estou fazendo apologia, nem estou defendendo, nem estou dizendo que eu concordo, não. Estou dizendo que diante de Jesus, mesmo que eles cumprissem uma cadeia, inclusive, essa pessoa disse para ele: olha, pode ser que aconteça isso. Se o crime não prescrever, pode. Sim, estou exposto. E aí, a gente percebe que Jesus trata diferente o pecado. Conforme o pecador chega até ele. Eu acompanhei o Senhor em Curitiba por 70 anos. Ele escondeu da família que ele tinha um processo. Aliás, escondeu da família do lado dele, escondeu da igreja que ele tinha, escondeu de todo mundo o processo que ele tinha de estupro pela própria filha. Do lado dele e da igreja. E ele estava em última instância já de perder e ser preso. Mas eu atendi aquele homem com esquizofrenia, já. Estava falando, vendo voz, ouvindo vozes e tal. E o quadro dele, há uns anos atrás, era normal, não havia nada disso. Porque o pecado mascarado, ele potencializa e gera morte. Quando o salmista vai dizer que enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci. O pecado traz uma mudança até de humor, e a Bíblia vai dizer que o meu humor se tornou como sequidão de estiço. Quer dizer o seguinte: não tinha mais sorriso, não tinha mais alegria, não tinha mais esperança, não tem mais nada, acabou.
Você pode ser bem sucedido nas coisas que você faz. Você pode ter um bom emprego. Você pode ganhar a maior grana. Mas você vai chegar em casa e você não vai conseguir desfrutar disso. Por quê? Porque o pecado mascarado é potencializado e gera morte. Escraviza mais ainda. Eu me lembro de uma das conversas, aquele homem diz assim: pastor, como é bom confessar. Como é bom falar. Porque daí a gente começa a descobrir que a gente tem um Deus de amor. E aí, enquanto ele falava, eu lembrava daquela música. Como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom. Eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Gente, eu acho o Evangelho extremamente simples, porém impossível de se viver se não for em Cristo. A regra é clara, simples, mas impossível se não for em Cristo. Nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui existe um perdão preparado para cada pecado. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui, e quando você olhar para o pecado do outro, olhe com o olhar que Cristo olha para essa pessoa. Os arrogantes encontrarão uma justiça, mas os humildes serão perdoados. E essa dor nas entranhas, essa compaixão de Jesus, o jeito como Jesus trata a gente, o jeito como Jesus olha a nossa situação. Jesus não olha o nosso ato só, mas Ele olha o nosso estado, Ele olha a nossa miséria, Ele sabe do como a gente está vivendo, e Ele vê a mais, muito mais do que a gente humanamente vê. Quando a palavra de Deus vai dizer em Mateus 9:35, vai dizer que Jesus tinha compaixão da multidão e ele olhava e via um bando de gente como ovelhas que não tem pastor. E essa compaixão de Jesus, se ela é alimentada por uma postura nossa de dizer: eu concordo com o Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Nessa hora, Jesus estende os braços e ele vai dizer assim: está perdoado. Nem eu estou te condenando. E aí a gente começa a ver que Jesus cumpriu a lei totalmente. Você já percebeu que o cumprimento da lei no Novo Testamento são 2 mandamentos? O que Jesus vai dizer? Quer cumprir a lei? Todinha. 600 e poucas leis e regras e sentenças. Sai, corintiano. Regras e sentenças? Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Quem vive assim, vive uma vida de perdoar e de ser perdoado. Uma vida de reconhecer que é pecador e que é um pecador perdoado. E por isso olha para os pecadores e estende o perdão a eles. Eu sou um pecador, mas eu sou um pecador perdoado. Porque pela graça de Cristo, na sua cruz, a redenção foi completa. E quando eu olho para mim, eu me vejo digno de culpa e de pecado, ser justificado pela morte. Eu teria que morrer. Mas quando eu olho para Cristo, eu vejo o meu pecado justificado pela morte, mas não a minha, a dele. E aí eu venço o diabo, eu venço o pecado, porque ele não tem poder sobre mim. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E é nessa hora que o diabo estava perdido, legal. O cara sabe do estatuto da criança e do adolescente. Você já percebeu que o menor estatura, principalmente os corintianos, sabe muito bem. O moleque já veio para ser preso, ele já fala assim, ó, tio, você é meus direitos. Mano. E o policial tem que catar o piá, cuidar, integridade física, tal. Ó, senão peço o corpo de delito, hein? E aí vai. No momento que o cara foi preso, o que vai acontecer? Ele é responsabilidade do Estado. A gente tem que aprender com esses caras. Quero ver que nós falamos, rapaz, são meus direitos, hein? Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, e esse pecado que você está falando aí já foi perdoado. E quando eu olho para mim, eu me vejo pecador. Agora muito mais. Mas quando Cristo olha para mim, ele vê a cruz dele. Quando Deus olha para mim, ele vê o sacrifício do Filho. Ele diz, está perdoado. A vitória contra o pecado é a convicção de que eu sou pecador. Eu não quero ser pecador, mas eu sou pecador. Mas diante do tribunal, eu sou absolvido e perdoado. Ah, pastor, e como é que fica a minha situação? Depende. Depende de como você se chega diante de Deus. Arrogância, justiça. Humildade, perdão. Fica mais fácil. Fica mais fácil assim. Queria que você baixasse sua cabeça, eu quero orar com você. A pergunta é, como você se vê diante de Jesus? Todos nós somos pecadores. E se essa visão for diferente, se você tiver um orgulho porque é menos pecador do que o fulano, você está errado. Você está mascarando o seu pecado porque você é pecador. E eu sou pecador. E quando você pede perdão, você se sente perdoado? Se você não se sente perdoado, você precisa conhecer Jesus, o teu Senhor, que te perdoa. Aquela mulher saiu da presença de Jesus, mas saiu feliz. Porque o pecado traz tristeza, mas o perdão, felicidade. Por causa da nossa criação, muitos de nós não conseguem desfrutar do perdão de Cristo. Por causa da postura que talvez nos criaram, a gente sempre tem o conceito meritório da salvação e do perdão. Eu tenho que alcançar esse perdão de Deus. Mas o perdão que tem que ser alcançado não é perdão, é pagamento. Perdão é de graça. De graça para mim, porque para Cristo custou a cruz. E quando eu não reconheço o perdão de Cristo, eu estou dizendo que a cruz não foi suficiente. E não é esse papo de você precisa se perdoar. Não é nada disso. Você precisa sentir o perdão de Deus. Porque você não pode se perdoar. Como é que você pode se perdoar? Não, você tem que desfrutar o perdão de Cristo. Cristo já te perdoou. O diabo está jogando setinho na tua cabeça. O diabo está dizendo para você assim, não tem jeito. Olha esse papo. Você toda vez vai diante de Deus. Toda vez chega diante de Jesus. Diz assim, Jesus, mais uma vez. Ah, nem está te ouvindo mais, cara. Ele já fechou o registro já há muito tempo. Não tem perdão mais não. Perdão é uma quantidade só. Até Deus cansa desses lamúrias sua.
quer te dizer que essa voz é demoníaca. Porque ela leva você a desistir de lutar contra o pecado. Leva você a dizer, é assim mesmo, eu nasci pecador e não tem jeito. Se Deus quiser me aceitar, me aceita. Senão eu vou viver aí como Caim, vou ficar pela vida. Mentira! Você é filho e filha de um Deus de amor. E Ele já te perdoou. E Ele já quer te restaurar. E não importa quantas vezes as suas vestes forem sujas, não importa quantas vezes as tuas vestes passarem na lama do pecado, porque o sangue de Jesus Cristo é totalmente poderoso para lavá-las todas as vezes. E porque se você chegar no céu porque você pecou menos, essa salvação é meritória. Você chega no céu porque Cristo te perdoou totalmente. É a cruz de Cristo, não é os seus esforços. A única coisa que Ele quer é que você entenda: eu não desejo isso, eu luto contra isso, mas se não for a cruz de Cristo, eu não vou vencer. Eu estou diante do Senhor, humildemente, mas como aprendemos hoje de manhã, o justo viverá pela fé. Então, confiadamente, eu sei que Ele é o meu Salvador. Para os meus pecados de hoje, os meus pecados de ontem, os meus pecados de amanhã. O que o Espírito Santo está dizendo para orar aqui é exatamente por você, que tem uma grande dificuldade em entender o perdão de Deus. Para consigo mesmo ou para com os outros. Para que nessa noite você saia daqui já desfrutando do perdão que Cristo fez para você, mas também podendo desfrutar o perdão na vida de outras pessoas. Pecado declarado é pecado perdoado e gera vida. Pecado mascarado é pecado potencializado e gera morte. Quando você sair do seu lugar, é como se você estivesse vindo diante de Jesus, para que Ele olhe para você e diga: quem te condena? Nem eu te condeno. Vá para viver essa vida junto comigo e desfrutar do mundo. E eu tenho com você. Por que você tem que sair do seu lugar? Por que você tem que se expor? Porque quando a gente declara isso, a gente tira o domínio de Satanás de querer dizer: se o pessoal souber, nenhuma condenação para os que estão aqui em Jesus. Por isso, aqueles que até hoje lutam com essa ideia do perdão, têm grandes dificuldades com essa palavra e esse conceito da palavra, que hoje isso caia por terra, que você desfrute perdão. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus pelo perdão que você tem. Já vive isso. Pode sair, em nome de Jesus. Não tem música de fundo, não tem apelo emocional. Tem a verdade do Evangelho de Cristo pregada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Sai do seu lugar. Eu tenho dificuldade com o perdão. Tenho dificuldade com o perdão para mim, tenho dificuldade com o perdão para os outros. Eu sou muito justo e justiceiro comigo. Às vezes eu sou muito justo e justiceiro com as pessoas. Se você quiser ficar em pé, pode ficar. Se quiser se ajoelhar, fica à vontade. Mas eu quero orar aqui e dizer: Senhor, pode vir mais aqui, queridos. Pode vir aqui, o pessoal possa vir. Eu sou perdoado. Porque Cristo me perdoou.
Isso não é o que eu sinto, o que eu penso, mas é o que eu creio. Nessa hora, o diabo está sendo derrotado na sua vida e o pecado está sendo derrotado. Por quê? Porque você compreendeu o amor de Deus em você. E o amor de Deus liberta. Igreja que está aqui, fique em pé, estenda a sua mão para cá. Os amados aqui. Esses amados aqui estão entendendo algo fantástico. Não existe nada nessa terra do pecado que o Senhor Jesus já não perdoou. Senhor Jesus, nós queremos desfrutar do teu perdão. Porque tu és um Deus de amor e tudo que o Senhor fez é bom, inclusive a gente. Mesmo que a gente olhe para nós e por causa do pecado, nossa imagem está distorcida, porque a gente vê um pecador miserável, sem oportunidade de mudança. A gente vê, oh Deus, que o fim nosso é a pedrada, e o Senhor olha para nós e diz: eu te absolvo, porque eu te amo, e o preço já foi pago, eu já paguei na cruz. Você está livre, você não deve mais nada, vai desfrutar desse perdão. Senhor, nessa hora, eu oro por esses queridos, Deus, que lutam, Senhor, dentro deles, com essa realidade, ó Deus, da justiça própria, da condenação própria, da vergonha própria. Eu oro por nós, Senhor, que estamos aqui sentados. Eu oro por mim, Senhor, que estou aqui falando. Ah, Senhor, eu sou pecador e tu me conheces muito bem. O Senhor sabe as minhas mazelas. O Senhor sabe que eu sou um homem que preciso do Senhor, que ao levantar, se não clamar misericórdia, Deus, sofrerei o dia todo. Senhor, tu sabes das minhas crises, dos meus acessos de ira. O Senhor sabe, ó Deus, dos meus medos. O Senhor sabe dos meus complexos. O Senhor sabe, ó Deus, das minhas diferenças. O Senhor sabe, ó Deus, dos medos que rondam a minha alma. Mas eu sei que o Senhor me ama, e todas as vezes que o meu coração se inclina ao Senhor, os teus ouvidos inclinam em direção ao meu coração, e o Senhor ouve o meu clamor, e antes mesmo de pedir, já sou perdoado. Por isso, Senhor, nessa hora eu quero te pedir por esse querido e por essa querida, em nome de Jesus. Senhor, tem muita coisa guardada no coração de anos. Nessa hora, Deus vai limpando isso. E com o teu Espírito, Deus, passa nessa vida agora e traz aquela alegria do perdão do Senhor. E aqueles conceitos errados a respeito de justiça, arranca isso, Senhor. Para que ele e ela possam olhar para as outras pessoas da mesma forma como que o Senhor olha para nós. É assim que oramos, declarando vitória contra o pecado, porque somos alvos do amor e da graça de Cristo, e pela graça de Cristo nós somos salvos. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.